Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 301, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. O tema ainda, o obsessor, mas nós já estamos terminando já esse tema. O próximo tema, o perseguido. Então nós sabemos que todos esses temas são categorias de seres que existem no plano espiritual, na erraticidade, e que trazidos à casa espírita pelos mentores espirituais, pelas equipes espirituais, Enfim, são trazidos pelos mentores espirituais, pelas equipes de socorristas, são trazidos não só das colônias, como também são trazidos dos departamentos hospitalar, porque existe um número inimaginável de hospitais em todas as regiões, tanto na região umbralina quanto fora das regiões umbralina. Então, mas antes disso, eu queria dizer que na noite passada, nos vídeos passados, nós chegamos a uma margem ao número, aliás, de 5.800 vídeos. Então, conforme eu já disse outras vezes, 5.700 vídeos não é brincadeira. Agora nós chegamos a 5.800. A veras, se muitas pessoas, ao assistir, analisasse, porque é um verdadeiro documentário que está sendo registrado. Mas tá bom demais, Então, dando sequência aqui, de acordo com o vídeo que nós encerramos na noite anterior, tanto Hermínio Miranda quanto Allan Kardec falando a respeito, porque esse trecho aqui, Hermínio Miranda, ele extraiu do Livro dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, Capítulo 23, Livro dos Médiuns. E aqui o tema, o obsessor. Mas no Livro dos Médiuns, o tema da obsessão. Capítulo 23. Então, nós já tratamos já desse assunto, mas nós vamos... aqui nós estamos tratando novamente. Então, é um conjunto. Olha só para você ver. Aqui eles estão dizendo assim: ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento. Ele precisa. Quem é esse ele? Esse ele aqui tratado por Hermínio Miranda é o obsessor. Mas conforme já dissemos nos vídeos anteriores, não basta tentar convencer o obsessor. Até porque o obsessor,
ele ali encontra-se cego, mudo e surdo, vamos dizer assim, com mágoa, ódio, porque afinal de contas ele foi lesado pelo obsidiado. Então, conforme já dissemos, é preciso que a casa espírita, todos ali empenhem em ajudar ambos, tanto o obsidiado quanto o obsessor. Porque é impossível desobsidiar o obsessor e deixar o obsidiado numa boa. Você consegue entender o que eu quero dizer? É impossível. Por quê? Porque ambos encontram entrelaçados. Que é preciso. Nós vamos à sequência do assunto aqui. Que é preciso na casa espírita reunião mediúnica de desobsessão séria. Que é preciso que o doutrinador instrua o obsessor. Tente mostrar a ele o grau de cegueira que ele se encontra. Que é preciso. Por isso, o doutrinador, como demais todos presentes, precisa ter conhecimento, amor, caráter. 3 atributos fundamentais ali naquele momento para auxiliar o obsessor, pelo menos assim, tirar certas vendas dos olhos. Porque a pessoa ofendida, a pessoa lesada, ela, e também sem conhecimento dos desígnios das leis de Deus, essa pessoa, cada minuto que passa, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, cada década que passa, ela vai se intoxicando cada vez mais naquele ódio. Então, vejamos. Eu vou te explicar para você uma coisa e você vai conseguir entender agora. O que eu causei no meu obsessor, que é meu amigo, estão todos me observando aqui por perto aqui, que eu sei disso. Porque esses dias eles estão muito próximos a mim, me observando. Então eu estou passando aquela situação. Mas, como se diz o ditado, né, Deus é maior. E eu também persisto, eu luto. Porque para mim estar aqui hoje, nesse instante, você não sabe o que eu já passei e estou passando. Então eu rogo de você oração, se você puder orar por mim e pelos nossos irmãos também. Então eu vou tentar te explicar uma coisa. Olha só como que é interessante. Funciona assim, ó. O mal que eu causei aos meus obsessores, que eu os tenho como meus irmãos, meus amigos, naquele momento, eu vou usar essas colocações para você entender.
foi um mal que gerou 1 quilo sobre o ombro dele. Só para você entender. Eu podia usar outras formas, vou usar só para você entender. 1 quilo sobre o ombro dele. Foi o mal que eu causei a ele. Então eu lesei ele, então foi depositado 1 quilo. Entendeu? Ou melhor, vamos pensar assim. Eu roubei dele 1 quilo. Fica mais fácil assim. Tá bom. Só que ele, ao descobrir que foi roubado por mim, ele passou a me odiar. Me odiar, me odiar, me odiar. E conforme ele foi me odiando, na mente dele, de 1 quilo, passou para 2. Porque o ódio, ele multiplica em milhões de toneladas. Você está conseguindo entender a psicologia? Então, eu não roubei toneladas, eu não roubei 100 toneladas desses meus irmãos. Eu roubei 1 quilo só. Isso é uma história só para você entender só, gente. Só que o ódio deles vai se multiplicando. Cada dia, cada mês, cada ano, cada década, cada, né? Vai multiplicando, multiplicando. Daí a pouquinho tá 100 toneladas nas costas deles. Aí eles se apresentam a mim e me dizem assim: você me roubou 100 toneladas. Você tem que me pagar 100 toneladas. E na verdade eu roubei 1 quilo. Você consegue entender? O ódio, o tempo. Aquele ódio vai multiplicando a dor, o rancor, a mágoa, vai multiplicando. Então, olha só para você ver agora a sabedoria. O doutrinador precisa ter conhecimento de causa e de efeito. Ele precisa ter conhecimento do espiritismo. O doutrinador precisa ter amor. O doutrinador precisa ter caráter moral. Porque, caso contrário, esses espíritos obsessores, quando realmente são obsessores verdadeiros, porque esses meus, eu sei que eles são verdadeiros. Porque já há 55 anos, nesta existência, que eles me perseguem. Então, quando esses espíritos obsessores são verdadeiros, eles não dão ouvido a qualquer pessoa, não. Porque para eles, vejamos por esse lado, para eles, parece que ninguém tem moral para se dirigir a eles. Eles se julgam superiores a todos. Ó, veja bem o que eu disse aqui. Eles se julgam. Eles não são. Eles se julgam melhor que todo mundo. Eu tinha até que moderar um pouco o que eu estou falando aqui, mas eles entendem, né? Eles estão me ouvindo de longe aqui, que já estão ligados já em mim. Eles se julgam melhor que todo mundo. Para eles não existe pessoa com conhecimento, com amor suficiente e com moral suficiente para se dirigir a eles. Eles desconhecem, ou melhor, eles ignoram aquela passagem de Jesus. Aqueles que estiverem sem nenhuma pedra, aquele que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Você está entendendo? Eles se julgam superior a todos. Então, já que eles se julgam, é onde nós batemos na tecla, que é preciso que o doutrinador
tenha um pouco de conhecimento, um pouco de amor, um pouco de caráter de moral. Porque perfeito, gente, só Deus. O ilimitado. Perfeito, só Jesus, o limitado. Porque até Jesus encontra-se em processo de perfeição, de reforma, de transformação, de evolução. Então, nós nunca que poderemos um dia bater no peito e dizer assim: eu possuo conhecimento, moral e amor pleno, pois agora eu posso me dirigir àquele espírito. Nunca. Isso nunca vai acontecer. Então nós temos que nos esforçar para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, quando aquele espírito obsessor se faz presente no campo vibracional de um médium verdadeiro, porque o médium tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico. Não é aquele médium, não vou dizer assim, não é aquele médium perfeito, não, porque não existe perfeição em médium. Mas é aquele portador daquela faculdade verdadeira. Porque a gente tem visto muito por aí aqueles médios indecisos. Eu estou ouvindo uma voz falando aqui na minha mente, na minha cabeça. Será que sou eu? Será que isso é espírito? Sabe aqueles médios que não crê neles mesmo? E depois que passa a comunicação, o médio pergunta assim para os amigos: vocês perceberam alguma coisa na comunicação hoje? Ai, gente, eu estou perguntando porque eu estou com tanta dúvida. Olha, eu fico indeciso, pois o que saiu da minha boca hoje, eu não sei se é do espírito, se é meu, se é do espírito. Você entende esse tipo de médium? Tá cheio de médium nessas condições. Então, esses médios nessas condições, com todo respeito, não servem para ceder o campo vibracional a obsessores do nível que eu estou dizendo. Não serve. Porque esse tipo de sentimento no médio desestrutura todo o andamento do trabalho. Por isso que os benfeitores espirituais, eles procuram a casa espírita séria, certa, onde os médios catalogados na ficha espiritual deles, para poder atender esses tipos de espíritos, né? Essa categoria de espírito, aliás. Então, por isso que nós batemos nessa tecla que amor, conhecimento, moral, caráter, 3 atributos, 4 atributos, essencial para poder o doutrinador, ali através do campo vibracional do médium, poder mostrar àquele espírito obsessor que, na verdade, o Luiz Antônio não lhe roubou 100 toneladas, e sim 1 quilo. Só que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 vezes esse espírito pode retornar ao campo vibracional daqueles médios ali naquela casa, porque ele não vai se conformar. Luiz Antônio roubou foi 100 toneladas. Aí cada vez que os mentores o levam ali, você entendeu? O doutrinador mostra um ângulo para ele, mostra outro ângulo, mostra um ângulo, mostra outro ângulo. E cada vez ele vai diminuindo as toneladas. Ele raciocina. Porque a dor, o sofrimento nele é tão grande que ele não consegue raciocinar, gente.
Então, num trabalho, o doutrinador mostra ele de 100 toneladas, já cai para 95. Na outra, cai para 90. E assim vai diminuindo. O doutrinador vai auxiliando ele a enxergar que o Luiz Antônio não roubou 100 toneladas. Depois de 30, 40, 50, 80, 90, 100, 150 manifestação ali através daquele campo vibracional, daquele médium, naquela reunião séria, mediúnica de desobsessão. Um dia, depois de alguns anos, Divaldo, numa palestra, disse que um espírito obsessor perseguiu ele durante 45 anos. 45 anos, 24 horas ao lado do Divaldo, causando-lhe tudo quanto é tipos de intempéries. Eu tenho esse vídeo do Divaldo gravado aqui no meu programa, no meu celular. Ele dizendo 45 anos. O Divaldo, um dia esse espírito se apresentou ao Divaldo e disse para o Divaldo mais ou menos assim, que Divaldo, o convenceu pela paciência, não pelo amor, pela paciência. Porque Divaldo soube trabalhar com dignidade, com honradez. Então, até que daí 100, 150, 200 manifestações ali naquela casa espírita, aquele espírito realmente cai a ficha. Ah, é mesmo? Que o Luiz Antônio me perdoe. Aí, você tá vendo onde eles podem pedir perdão? Aí eles podem pedir perdão pro obsidiado. Antes eles não podem pedir perdão, porque eles não têm conhecimento do que realmente aconteceu. Eles estão cegos, eles estão mudos, eles estão surdos, eles estão doentes. Então quem tem que pedir perdão antes é o obsidiado e não o obsessor. O obsessor é preciso que o doutrinador na casa espírita séria vá ajudando ele a enxergar os ângulos, até ele falar assim: ai meu Deus do céu, que o Luiz Antônio me perdoe. Então agora eu vejo que realmente ele me roubou só 1 quilo. Mas você entende, gente, que depois de 30, 40 anos de perseguição, esses meus amigos já vai para mais de 55 anos nessa existência. Eu acho que eu sou um pouquinho forte, eu acho. Eu acho que também eu sou um pouco assistido pelos amigos espirituais, né? Ah, mas aí também, paralelo a esse trabalho que é realizado na casa espírita séria, com aqueles meus obsessores, eu estou me colocando no lugar porque eu realmente tenho os meus amigos, né, que estão interligados em mim aqui, meu observando o que eu estou dizendo aqui para vocês. Até certo momento aqui eles não gostaram que eu tocasse no assunto, não, mas recuaram, né? É necessário que na casa espírita, tanto aqueles obsessores ali tratados, orientados, sendo mostrados a eles a realidade, em todas aquelas reuniões mediúnicas de desobsessão que ali eles são levados pelos mentores espirituais, como também o obsidiado Luiz Antônio tem que ser assistido pela casa espírita. Porque o Luiz Antônio precisa trabalhar a autodesobsessão em casa, na rua, no trabalho, na sociedade. Não é verdade? Cabe ao Luiz Antônio também a autodesobsessão. Eu tenho que me ajudar.
Eu tenho que batalhar, eu tenho que fazer a minha parte. Então o obsidiado ele precisa fazer a parte dele. A família do obsidiado precisa fazer a parte dela, auxiliando o obsidiado. Não é transferir a responsabilidade toda para o ombro ou os ombros dos médios na casa espírita e desaparecer no mapa, não. Porque isso tem acontecido muito. As pessoas chegam na casa espírita, transferem ali os obsessores ali para os médios e pica a mula. Com coisa que é a responsabilidade da casa espírita desobsidiar a humanidade sem que a humanidade faça parte dela. É esta a questão que nós batemos nessa tecla. Então é natural que, veja bem, ele precisa ser convencido a abandonar seus propósitos e levado ao arrependimento, sim. É dessa forma que acabamos de dizer. Isso se faz buscando com ele um entendimento, um diálogo pelo qual procuremos educá-lo moralmente. Sim, mas você consegue entender agora esse diálogo pelo qual procuremos educá-lo moralmente? Sim, tá certo, Hermínio Miranda. Mas esse trabalho tem que ser realizado, tem que ser feito da forma como nós dissemos. Cada reunião mediúnica de desobsessão, o doutrinador mostrar um ângulo para aquele obsessor. Então, não é em uma reunião, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. Não, gente. Olha, não devemos brincar com certos obsessores. Não podemos brincar. Quando são obsessores de verdade, sérios. Agora, o que a gente vê por aí não são obsessores, gente. São obsessorzinhos, igual o Divaldo mesmo já falou. O que vocês têm por aí são obsessorzinho. Obsessor é o meu. Esse sim. Porque se eu pisco o olho, ele me fura o olho. Se eu pisco os olhos, ele me dá uma rasteira. Eu não tenho direito nem de piscar os olhos. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que abdicar. Eu tenho que abrir mão de tanta coisa que você nem imagina. Eu não posso ter desejo, eu não posso ter sentimento, a não ser sentimento de amor. Porque dependendo do sentimento, esse pá me derruba. É o orai e o vigiai, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você observa, você percebe? Ou melhor, você consegue entender, com todo respeito, que o trabalho tem que ser realizado para os dois. Para o obsessor e para o obsidiado. E para a família do obsidiado. Porque todo mundo encontra-se interligado. Não é só o obsessor e o obsidiado que está vinculado. A família toda. Os parentes todos. Você consegue entender agora? Aí sim. Vamos para o próximo vídeo, nós vamos dar sequência nesse mesmo assunto.